já pronto, um arquivo já trabalhado para a gente ver algumas possibilidades aqui, ok? Um pouco baseado no conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, a gente falou sobre estilo, falou sobre, também em aulas mais anteriores, a gente falou sobre a questão da página mestre e tudo mais. Aí, então, eu trouxe aqui um, um projeto já pronto, completo, para que a gente pudesse analisar ele, ok? Estou aqui colocando aqui para vocês, aqui na lateral, a nossa janelinha de página, tá? Na nossa janelinha de página, vocês vão ver aqui que esse arquivo que eu abri aqui, inclusive eu postei lá no fórum lá, quem quiser baixar ele, mas não quiser baixar agora porque ele é meio pesado, dá uns 100 megas esse arquivo aqui. Mas vocês podem baixar ele para dar uma estudada nele depois, tá? Então aqui é uma apostila, certo? Isso aqui foi uma apostila, eu vou dar uma full screen aqui, certo? Veja que ela é uma apostila pronta, com índice, sumário, créditos, separação por capítulo, ok? Um projeto completo aqui de uma apostila, de um conteúdo, ok? Nessa apostila, essa apostila ela tem 94 páginas, olha, 94 não, desculpa, 186 páginas, tá? Esse projeto aqui tem 186 páginas. Só para a gente ter uma noção aqui da quantidade de elementos que foram criados. Olha só. Além das 186 páginas, nós temos aqui, ó, vamos olhar as páginas mestras. Foi criado todas essas páginas mestres aqui para definir questão de capítulo, questão de numeração de página, enfim, porque isso aqui tem uma mudança de cabeçalho, rodapé, de acordo com de acordo com a nosso capítulo. Aqui acima, onde está escrito aqui em branco, talvez quem estiver olhando pelo celular vai ficar pequeno, mas aqui ele mostra, são páginas que eu uso para que quando o capítulo não tiver nada, não tiver cabeçalho nem rodapé, enfim, tem vários elementos que foram usados para essa apostila, tá? Por que a gente prefere usar um projeto gráfico em relação a um trabalho como esse? Por exemplo, esse trabalho aqui é um de inúmeras apostilas que a gente estava desenvolvendo na época, certo? Várias apostilas foram desenvolvidas na época de vários cursos diferentes. Todas elas seguiam o mesmo modelo e padrão, ou seja, eu defini um projeto gráfico, um modelo padrão para ela lá no começo, lá antes de fazer a primeira apostila, e depois eu repliquei esse projeto gráfico para todas as apostilas que eu fiz. Por quê? Porque eu preciso ter um padrão, né? É assim que eu faço. Igual, por exemplo, eu falei para vocês da questão da revista, por exemplo. Imagina, a revista Veja, por exemplo, sai todo mês. Você tem que gerar um padrão, né? Wilson, desliga o áudio. Isso. Certo, gente? Então, a gente precisa ter um padrão, certo? Nesse padrão, gente, você vai replicar ele para todos os outros projetos. Aí, o que eu falei para vocês, além do padrão aqui de você utilizar mesmos elementos de página mestre, outra coisa também que é padrão é o estilo de parágrafos, ok? Que a gente viu na aula passada, e o estilo de caracteres, ok? Na aula passada a gente viu a questão do estilo de parágrafos. Veja só a quantidade de estilos de parágrafos que tem esse projeto. Certo? Pouquinho, não é, gente? É pouco? São pastas, tá? Então, aqui, eu separei por pastas para organizar ainda mais os estilos que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu estou utilizando os estilos, separando, esse aqui vai ser os estilos que eu vou usar para as faixas. Esses aqui são os estilos que eu vou usar para corpo de texto. Esses aqui vão ser que eu vou usar para capítulo. Esses para capa. Esses estilos para o sumário. Certo? Pessoal,
Como a gente pode explorar bem essa questão aqui, vocês vão ver que existem possibilidades de você gerar um sumário com um estilo todo definido, onde você vai simplesmente jogar no seu projeto, apertar lá 3 estilos lá diferentes e ele te dá um sumário pronto, personalizado, do jeito que você queria, e ele todo organizado, ajeitado, um espaçamento e tudo mais. Isso a gente vai ver mais à frente. Por enquanto a gente está apresentando isso. Mas vocês vão ver as possibilidades de você poder fazer elementos que vão, assim, facilitar a sua vida de uma forma que você vai ter que montar conteúdo, aplicar estilo dentro de um projeto gráfico seu. Você vai ter lá, o projeto gráfico está pronto, você vai lá, aplica o conteúdo, aplica os estilos que você precisa, traz os elementos que você precisa e está tudo bonito. Beleza? Então, por exemplo, a gente olha aqui, ó. Quando eu passo aqui para outras páginas, né? Então, por exemplo, aqui você vê lá, ó, créditos, por exemplo. Aqui nessa parte do crédito, tem aqui, ó. Quando você aperta nele, ele te mostra, ó. Você está no... Que estilo está aplicado nele? Corpo de texto, créditos. Ou seja, toda vez que eu pegar o material que eu precisar aplicar corpo de... professor, mas você vai fazer um estilo para aplicar uma caixa de texto só, em um só lugar na sua apostila? Sim, eu vou fazer um estilo. Por quê? Porque amanhã eu vou fazer a apostila de novo e lá eu preciso colocar, eu coloco o estilo e pronto. Certo? Igual, por exemplo, esse aqui é o corpo de texto, crédito. Mas e o título, crédito? Tem lá, ó, faixa. Título, faixa da esquerda. Certo? Ou seja, por que ele é título faixa da esquerda e ele não é título faixa crédito? Porque eu uso esse estilo aqui em várias faixas que ficam inclinadas do meu lado esquerdo, que ficam ao lado esquerdo da minha página. Por exemplo, quando eu volto aqui para a página anterior, ó, expediente, por exemplo, você aperta, ele usa, ó, título, faixa da página da direita. Então, já, tipo assim, toda a minha apostila, todo o meu trabalho, toda vez que eu usei essas faixinhas, eu já tenho um estilo definido para ele. Pessoal, esse estilo bota esse fundo aqui para mim? Não, gente, o estilo é para o texto, tá? Ele não está colocando esse elemento de fundo. Esse elemento de fundo, eu tenho uma pastinha onde eu vou pegar todos os elementos que eu preciso, vou importando esses elementos para poder utilizar. Então, vamos lá. Eu vou passando aqui, página. Aí você tem aqui, ó, por exemplo, sumário. Você aperta aqui no sumário, você vai ver que ele é um título da faixa da página da direita, certo? Tá vendo? Que eu usei esse estilo para vários trabalhos. Olha só. Vamos passar mais à frente. Ó, de capítulo, ó. Aí eu tenho aqui o nome do capítulo. Tá vendo? Aí eu tenho aqui, ó, uma pastinha só para os meus estilos de capítulo. Então, vem aqui. Esse aqui é o capítulo página. Esse aqui já é o título do capítulo. Certo? Então, assim, professor, esses nomes. Gente, você vai botando o nome que ficar melhor para você trabalhar. Esse aqui não tem definido. O nome que você interpretar e entender que fica melhor, não só para você, mas que outra pessoa que pegar seu projeto gráfico, entenda também. Certo? Vamos lá, vamos passar à frente. Agora aqui, ó, já dentro do meu texto. Dentro do meu texto, eu tenho vários elementos aqui que são importantes. Ó. Por exemplo, esse aqui são os textos. Então, eu tenho aqui dentro do elemento de texto, ó, eu tenho vários parágrafos aplicados dentro da caixa de texto. Ó. Veja, que eu cliquei 2 vezes na caixa, eu tenho uma caixa total, tá vendo? Ó? A caixa marcada, só que tem vários estilos aplicados dentro dessa caixa. Então, por exemplo, cliquei 2 vezes. Gente, lembra o seguinte, nós estamos trabalhando com o estilo de parágrafo. O que o computador, o que o software entende como parágrafo? Ele não entende como parágrafo toda vez que você finaliza uma frase e aperta Enter. Certo? Você fez aqui, apertou Enter, aí ele entende que isso aqui são parágrafos. Ó. Esse aqui é um parágrafo, esse aqui é outro parágrafo, esse aqui é outro parágrafo. Então, você pode ter uma possibilidade de trabalhar com vários estilos de parágrafos diferentes, certo? Vários estilos de parágrafos diferentes dentro do seu... dentro de uma caixa de textos
texto só, entendeu? Você não precisa criar uma caixa de texto para cada estilo que você for colocar. Você pode colocar inúmeras caixas de texto, ou uma caixa de texto com inúmeros parágrafos, ok? Certo. Aqui abaixo mesmo, ó, aqui embaixo, você vai ver. Tem aqui uma área que ela tá uma tabela em azul claro e azul escuro. Essa daqui também é um estilo de tabela que foi aplicado. Então, nesse estilo de tabela aplicada, você consegue que ele tenha variação de cor, certo? Que você tem a possibilidade de ter uma variação de cor, que você tem uma possibilidade de aplicar numa tabela, que você tem a possibilidade de organizar dentro dele também textos, certo? Olha lá, também foi colocado. Então, assim, são várias possibilidades que você tem dentro de um arquivo só. Olha só. Aqui também, ó, outro exemplo. Tá vendo que todo o meu texto aqui, ele tem uma caixa de texto embaixo, que é uma legenda? Tem lá, ó, um estilo só para figuras com legenda. Tá vendo? Então tem um lá para tudo. Tem alguns, inclusive, olha só, veja um detalhe. Eu não sei se vai aparecer aí, quem estiver usando o celular, talvez fique pequeno. Mas aqui na frente do estilo de parágrafo, tem uma tecla de atalho. Não sei se vocês conseguem ver, talvez esteja pequeno aí. Mas essa tecla de atalho foi eu que configurei. Por quê? Tem estilos que eu uso muito. Então, em vez de eu ir lá e marcar, toda vez ir lá procurar qual estilo, eu coloco uma tecla de atalho para que eu possa toda vez aplicar. Eu venho aqui, marco o texto, dou uma tecla de atalho, que eu coloquei Ctrl numeral 1 do teclado numérico, ele aplicou no estilo. Entendeu? Então, eu posso, assim, tem alguns estilos que eu usei muito, que eu coloquei teclas de atalho. Certo? Ah, professor, mas tá cheio, complexo, tem muita coisa aqui. Gente, estou mostrando um projeto complexo, encorpado, com várias possibilidades, para quê? Vou depois voltar num projeto do zero, para a gente mostrar novamente. A aula passada a gente já falou sobre estilo de parágrafo. Vamos falar de novo hoje um pouquinho, só para a gente dar uma recapitulada. Lembrando que a aula da semana passada a gente também pode ir lá e rever ela, tá, gente? Porque ficou gravado. Então dá para quem não viu a aula ainda, pode ir lá e rever essa aula. Ok? Há alguma dúvida até agora, pessoal? Pode dizer, Babi. Tem que soltar seu áudio. Fala aí, Babi. Continua sem áudio. Você vai mandar aqui no WhatsApp a pergunta, é isso? Ah, tá. Você vai entrar com a Babi 2. Oi. Oi. Fala, Babi. Deixa eu só mutar aqui. Socorro. Me abaixa aí, senão eu vou ficar com o... Ok. Lá no... Não dá. Tá. Lá nos créditos, você tinha colocado um estilo de parágrafo diferente, que é o dos créditos, né? Aí lá nos créditos tem dois tipos de... Tinha dois tipos de... Você dava enter e ela dava outro parágrafo. Você pode voltar lá rapidão? Dois toques. Deixa eu voltar lá no créditos. Essa parte aí. Sim. Você colocou dois tipos diferentes. Tipo, você colocou um todo em caixa alta, e aí você colocou isso em um estilo diferente, ou todo o crédito é essa caixa de texto, e você foi alterando lá na hora. Porque Então, se você quiser alterar alguma coisa, quiser colocar um nome a mais, aí você vai ter que alterar sozinho? Não. Na verdade, o estilo, ele não é o texto. Entendeu? Ele não vai ser assim, tipo, ele não está escrevendo texto. Eu vou puxar aqui um exemplo, por exemplo. Digamos que eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Aí eu vou escrever aqui, ó, Babi.
certo? Com certeza. Aí eu venho aqui e eu quero aplicar esse estilo aqui nessa faixa que eu criei. Eu venho aqui e coloco esquerdo, Babi, tá vendo? Então ele vai me colocar com a fonte que eu quero, alinhado à minha direita, para eu colocar lá no espaço que eu quero, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, professor, você pode fazer um estilo, por exemplo, para ele já colocar em caixa alta, por exemplo? Tem como você configurar para ele já colocar em caixa alta também? Então, mas aqui Porque nesse estilo que você criou dos créditos, já tem um em caixa alta, o outro em caixa minúscula, e ele tá em negrito e o outro não tá. Aí você, tipo, se você for alterar, ele Nossa, vai em qual que tá aí? Que tá diferente? coordenação pedagógica, caixa alta e negrito. Embaixo tá em, tipo, Não, você está regular. falando dessa parte aqui de baixo? Essa É, parte aqui é o créditos, tá vendo? Aí no isso. créditos eu tenho algumas variações aqui, ó. Aqui dentro eu posso fazer. É porque nesse aqui eu realmente não fiz, mas eu poderia fazer, por exemplo, para essa parte de cima, colocar ele caixa alta e negrito, fazer um estilo para ele. Aí depois nesse aqui, já colocar só crédito, entendeu? E poderia ir fazendo, incrementar mais estilos ainda. Eu, Perfeito. poder, eu poderia fazer inúmeros estilos. Porque além da gente poder fazer estilo pro parágrafo, lembrando que o que define um parágrafo dentro de qualquer trabalho que você está fazendo no computador? Normalmente é o Enter. Então, por exemplo, quando Uhum. você dá um Enter e pula para a próxima linha, ele entende que aquela parte é um parágrafo, né? Então ele Entendi. entende que é um parágrafo. Mas além do parágrafo, digamos, professor, mas eu queria colocar só numa palavra. Só numa palavra eu queria colocar um estilo. Aí é que entra o estilo de caracteres. Porque a gente ainda está usando só o estilo de parágrafo, mas também tem o estilo de caracteres aqui. Que Entendi. vai, que vai ter casos que a gente coloca, por exemplo, só para ele fazer numa palavra, colocar um negrito, alguma coisa assim. Teve umas apostilas que eu fiz que eram de matemática. E eu tive de colocar alguns estilos para poder usar nas fórmulas, porque as fórmulas eram complicadas, entendeu? Às vezes elas tinham subscrito, sobrescrito, esses elementos todos, entendeu? Entendeu? Então eu posso fazer nisso também, eu posso fazer dessa forma também, Ok, tá? muito obrigado. Aí aqui, por exemplo, só para a gente ilustrar melhor aqui a questão do crédito, por exemplo. Lembrando que quando você entra num estilo, vamos entrar aqui no estilo dele. Olha a quantidade de personalização que você tem, ó, certo? Então você está Certo. colocando aqui, ó, que a gente está pedindo que a gente quer um alinhamento à esquerda, a gente está pedindo que ele tenha o caractere, vai usar a fonte Minion Pro, vai usar tamanho fonte 12, vai usar, a gente pode escolher a cor, né? Uhum. Cadê a cor da Ok. tipografia? Beleza? Beleza, muito obrigado por 10. É isso. Então, dúvidas, pessoal? Mais alguém? Carlos, você está com a mão levantada, mas é só porque você testou aí. É porque tem uma mãozinha amarela do seu lado. Assim. Tá. Eu só tava testando, só tava testando. Tá bom. Que ele tem um tipo. Esse aqui normalmente é para funcionar para reunião. Tipo, eu tô aqui. Beleza. Gente, eu vou pedir um novo arquivo aqui, só para a gente. Vou deixar esse aberto, mas vou pedir um novo arquivo para a gente poder visualizar aqui algumas situações mais do zero. Tá? Pedir um arquivo aqui com 8 páginas. Ok? Aí vejo que agora vem limpinho, né? Não tem nada. Inclusive, gente, depois a gente vai aprender a importar estilos de outros arquivos, tá? Então, por exemplo, eu quero trazer os estilos daquele arquivo todo para cá. Como é que eu faço? Depois a gente olha isso também. Beleza? Então, vamos criar um estilo aqui do zero, só para a gente relembrar, né? Recapitular. Então, eu venho aqui. Criei aqui, né? Não vou nem mandar ajustar a caixa de texto, porque eu ainda não defini, mas eu quero criar um estilo para ele. Gente, lembrando que você pode fazer o seguinte, você pode criar o estilo, configurar o estilo e aplicar o estilo, certo? Você pode criar um estilo para isso, de título, aplicar esse estilo, certo?
ou você pode pegar ou você pode criar o estilo a partir do elemento aqui e depois criar um novo estilo a partir dele, certo? Então, por exemplo, eu cliquei aqui e digamos que eu queira colocar ele com uma fonte, escolher uma fonte BD Colonials, vou colocar aqui um tamanho de fonte 40, vou pegar aqui no parágrafo, vou alinhar ao centro, certo? Aí eu vou sempre ajustar a caixa para ela ficar do tamanho da página, porque aí ela fica sempre no centro, certo? Bom, criei aqui uma situação, criei já uma configuração. Aí eu venho aqui, novo, estilo de caracteres, aí ele, como eu estou selecionando a caixa e eu apliquei alguns atributos nele, ele vai criar esse meu estilo, esse novo estilo aqui, baseado nas configurações iniciais que eu tenho lá. Opa, eu estou em estilo de caracteres, desculpa. Estilo de parágrafo. Novo estilo de parágrafo. Ok? Venho aqui e coloco título. Ok? Então aqui eu dou um ok. Ó. Ele criou aqui um estilo a partir do objeto selecionado, a partir da caixa de texto selecionado, mas ele não aplicou esse estilo nessa caixa. Veja que quando eu seleciono ela, não aparece aqui como selecionada. Então eu posso vir aqui, ó, e mandar aplicar. Para quê? Para que eu tenha agora, a partir de agora, ele permaneça, né? Ele permaneça usando ele como esse estilo. Então, por exemplo, agora posso configurar aqui, além disso, outras funções. Depois que ele está pronto, cliquei 2 vezes, aí ele aparece aqui, eu posso vir aqui e falar, não, eu quero que ele tenha borda, por exemplo. Eu quero que ele tenha uma borda. Olha lá, ele coloca uma borda. Certo? Eu posso colocar também, ó, vamos procurar mais coisa lá. Eu posso criar que ele tenha sombreamento. Ok? Aí, de repente, você quer criar... Ok? Então, eu defini isso como o estilo. Esse é o estilo do meu título. Vou criar uma pasta, então, aqui, ó, só para guardar os elementos de título. Ok? E vou colocar o meu título dentro da pasta. Porque digamos que eu preciso de muitos elementos. Então, quando eu for na página 2, e aí eu vim aqui criar uma caixa de texto aqui, ó, seguindo o mesmo padrão, e colocar aqui testando estilo de título. Certo? Eu venho aqui, aperto, ó, e aí aplico o estilo. Beleza? Olha lá. Deixa eu guardar isso aqui que a gente vai precisar dele. Certo, gente? Então, aí você pode ir organizando isso para... Você pode ir organizando por pastas, olha só, para ficar mais fácil de você guardar quando você tem muitos estilos. Outra coisa que você pode fazer é usar um estilo já pronto, mas para criar um novo estilo e ele complementar o estilo. Quer ver?
Vamos colocar aqui. Eu vou sem marcar, vou pedir para ele novo estilo de parágrafo. Eu quero que ele se baseie no título, tá vendo? Ok? Coloquei aqui título a mais, certo? Ele se baseou nas configurações do título, mas ele não está usando... Ele não tá interferindo nesse título, ele só foi baseado nele, ok? Aí, se eu alterar os elementos desse aqui, ó, por exemplo, eu quero que nesse título a mais, no sombreado, o sombreado seja... Certo? E aí, veja, por exemplo, ó, fiz rápido aqui, talvez vocês não viram. Esse título a mais, ele é baseado no outro estilo, certo? Mas ele tem elementos próprios, não tem? Por exemplo, esse aqui é cinza, esse aqui é rosa. Mas tem alguns elementos que ele está baseando. Por mais que eu troquei, ele está baseado. Então, por exemplo, se eu trocar aqui, ó, alguns elementos nesse daqui, vai afetar esse aqui. Por quê? Esse aqui não está baseado nesse? Então, por exemplo, se eu vim aqui no título, esse aqui é o título a mais. Eu venho aqui no título, cliquei 2 vezes e troquei a fonte. Digamos que eu venho aqui e troco para... Veja que ele troca nesse e no outro. Certo, gente? Então, o que ele faz? Esse estilo aqui, ele está atrelado a outro estilo, mas ele tem características próprias. Você pode colocar características próprias nele, diferente desse daqui, mas você cria um efeito cascata. Então, por exemplo, eu posso colocar que por capítulo eu tenha lá todos os meus capítulos, ele tenha usando essa fonte. Mas eu quero que em cada capítulo ele mude a cor do fundo, por exemplo, ou que ele troque algum elemento, não sei qual, mas digamos que você queira que ele faça dessa forma. O que vai acontecer? Quando você trocar, por exemplo, o texto aqui, ele vai fazer um efeito cascata para todos os outros que estão usando aquele mesmo, baseado naquele mesmo efeito. Certo? Naquele mesmo estilo, desculpa. Naquele mesmo estilo. Então, acaba que você consegue criar elementos que estão atrelados ao outro para você não ter que ficar criando muitos estilos diferentes para fazer coisas parecidas. Porque, às vezes, por exemplo, você quer que todos os títulos tenham uma fonte, uma tipografia igual, mas quer que ele mudar vários elementos dele. Então, você pode fazer um principal, igual, por exemplo, sei lá, esse aqui pode ser o principal, e todos os outros estilos que você criar, por exemplo, digamos que você vem aqui, cria um novo estilo, eu quero baseado no título, mas eu quero com elementos diferentes. Eu quero com um sombreado agora azul. Certo? Aí eu venho e... não dei nome para ele. Título. Vou colocar esse aqui, título... Opa, apliquei o estilo sem querer. Título fundo rosa. Ok? Veja. Veja que, olha só, esse aqui é o meu principal. Certo? Que ele está aplicado o meu estilo título. Só que esse aqui está baseado nele e tem um fundo rosa. E esse está baseado nele e tem um fundo azul. Então, por exemplo, se aqui eu trocar a tipografia novamente, ó. Vou trocar a tipografia. Vou colocar aqui
Veja que ele troca todas as tipografias, porque ele gera esse efeito cascata. Beleza, gente? Dúvidas? Não? Cara, o Felipe tá na rua? Então, beleza. Então, pessoal, tinha uma foto sua assim. Você estava na rua. Era foto do Facebook. Eu falei, cara, o Felipe tá na rua, velho. Você vai pegar coronavírus, sai daí. Vai pra casa, Felipe. Passar um Isso. carro de som falando, vai pra casa, Felipe. Coronavírus. Fica de quarentena. Pessoal, então vamos lá. Então, veja aqui, ó, o que foi bem útil aqui para a gente também. Foi o elemento da gente ter criado a pasta, certo? Porque por a gente ter criado essa pasta, a gente pode organizar vários elementos que a gente está fazendo usando a questão do título. Porque assim, veja que a gente tem aqui um elemento principal que você pode trocar algumas... Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e trocar não só a fonte, mas o tamanho dela, ó. Veja como ele troca para tudo. Certo? Há alguma dúvida? Não? Não. Não. Tô safe beleza. hoje eu tô tranquilo, tô conseguindo entender tudo. Então, beleza. Tá massa, então. Agora tá tranquilo de entender. Massa. Beleza, pessoal. Vamos prosseguir, então, aqui na questão do que a gente pode fazer mais com o estilo de parágrafo. Uma outra possibilidade boa aqui da gente fazer é em relação à questão de configuração dos espaçamentos. Não sei se vocês trabalham com Word, e aí eu vou mostrar sobre tabulação aqui, e depois vou mostrar a tabulação aplicada no estilo, tá? Vocês já trabalharam com Word aqui, certo? Acho que a maioria de vocês já deve ter feito um trabalhozinho ou outro no Word. No Word, a gente tem uma barra aqui em cima, que é uma barra que nos auxilia em relação à tabulação. Vocês têm noção do que é a tabulação? Tabulação? Alguém tem dúvida do que é uma tabulação? Eu Não tenho. sei nem o que é Word. Que isso? Justo, faz jus. Vamos lá. Gente, tabulação, dentro de várias regras de escrita e regras da BNT e tradicionais mesmo, a gente tem vários elementos de espaçamento entre os parágrafos e início de parágrafo e tudo mais que fazem com que nossa escrita ela tenha uma formatação, certo? O mais básico é a gente ter aquele espaço no início de cada parágrafo, que vocês já devem conhecer, que vocês aprenderam lá atrás, com a tia Joana, lá na escolinha, que ela falava lá no começo de cada parágrafo, deixa um espacinho, meu filho, para você, né? Antigamente usava um travessão, que era horroroso, mas aí eu acho que o povo não usa mais travessão, não. Bom, eu vou colocar aqui uma caixa de texto, vou colocar aqui uma fonte normal, vou colocar aqui uma tipografia um pouquinho Myriad. Arial. Arial, porque Arial é bem mais padrão do padrão, certo? Arial, vou pôr aqui no fonte 14, ok. Criei aqui, vou aqui em parágrafo, vou colocar ele justificado, olha que maravilha, certo? Então, vou vir aqui, vou tirar o... Ah, professor, mas está aplicado um estilo na caixa que eu criei, como é que eu faço para tirar o estilo? Você vem aqui em cima, ó, tem escrito parágrafo básico, tá vendo? Você vem aqui, aperta em parágrafo básico, ele tira a configuração do estilo, tá? Se você estiver tendo problema aí, tipo, eu coloquei um estilo e agora o estilo está aparecendo em tudo. Então, você pode tirar aqui.
Enquanto você não criou um novo estilo com esse daqui. Então, eu venho aqui, vou colocar Arial. Arial Black, não. Arial regular. Ok. Coloquei aqui. Vou colocar um texto de marcação, né? Preencher com espaço reservado. Tudo bem. Vou criar um estilo para esse aqui, vou chamar de corpo de texto. Criar novo estilo de parágrafo. Corpo. Deixar ele baseado em ninguém e tudo mais. Ok. Ele já pegou as configurações. Eu tenho que aplicar, né? Criei aqui um estilo a partir dele, mas ele não está aplicado na caixa. Eu vou lá e aplico. Para que eu faço isso? Para que depois, se eu for lá alterar ou usar em vários, eu tenho que, né? Ele tem que estar aplicado, senão ele não vai aparecer. Vamos aumentar aqui um pouquinho a caixa, vamos colocar mais texto. Ok. Tá. Bom, vamos trabalhar agora com a questão da tabulação, para depois eu mostrar para vocês a influência do estilo dentro da tabulação. Como é que eu faço para trabalhar com tabulação? Eu venho aqui em exibir. Tabulação. Opa, vou puxar aqui. Tabulação. Exibir. Olha que tem um branquinho. Vamos lá. Aqui. Achei. Tipo, aí você vai lá em tabulação. Ok? Tem tecla de atalho aí, Ctrl Shift T. Ok? Ele abre essa janelinha aqui, ó, de tabulação, tá? É diferente do Word, que o Word fica certinho em cima da página lá. Aqui, meio que você tem que adaptar ele ao tamanho da sua margem para você mais ou menos ver o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então você coloca aqui, mas você pode usar ele onde você quiser, mas ele está dizendo aqui para você onde você vai colocar a tabulação. É bom você usar ele como uma referência, você coloca ele onde você quiser, coloca ele em cima do texto, fica mais fácil aqui para que você possa... Olha lá. Aqui, inclusive, tem uma tecla, você vem aqui, marca a caixa, aí tá vendo que tem um imãzinho aqui em cima? Você vem e aperta no imã. Aí ele posiciona certinho aqui a sua tabulação em cima da sua caixa de texto. Fica mais fácil ainda. Mas você pode colocar ela onde você quiser. Mas se você quiser basear ela exatamente em cima da caixa de texto, marca a caixa de texto, aperta no imã, ele posiciona certinho onde você precisa dela. Beleza. Tabulação, pessoal, quando você está aqui, ó, digitando um texto, e você aperta a tecla Tab no seu teclado, Tab no teclado. Ah, professor, não sei qual que é o Tab. Tab, gente, ó. Tá? O Tab é de tabulação. Então, ele vem aqui, ó, e dá um espaço reservado, que é aquele espaço que a gente normalmente deixa para início de parágrafo. Só que a tabulação, ela pode ir além. Você pode colocar inúmeros elementos para ajudar você na organização de texto. Além de colocar aqui a possibilidade de, coloquei um tab aqui, um tab no começo do parágrafo aqui, outro aqui, e tudo mais, para você ir organizando seu texto. Você pode fazer isso
é básico, você nem precisa mexer na tabulação e tudo mais. Mas, por exemplo, quando você aperta um tab aqui, você não sabe quanto ele se move, ele tem um padrão, se não me engano é um padrão de 12, alguma coisa assim. Mas você pode definir qual o seu padrão da tabulação. Então, quando você, aqui em cima você tem 4 setinhas, tá vendo? 1, 2, 3, 4 setinhas. Eu sei que talvez está pequenininho demais aí para vocês, mas se apertou aqui, ó, você pode colocar uma dessas setinhas em qualquer parte do seu texto. Então, por exemplo, você já tinha apertado um tab, não já? Se você quiser colocar aqui o seu tab, ele seja lá no 30, digamos que lá na regra que você está usando, fala, a tabulação inicial do parágrafo é em 30. Aí você vem aqui e muda. Você coloca para ele ficar em 30, tá vendo? Eu coloquei para ele ficar em 30. Certo? Então, olha só. Eu estou alterando a tabulação. Ok? Ó. Eu posso trocar a tabulação. Inclusive, eu posso diminuir daquele padrão, eu posso aumentar daquele padrão. Certo? Então, eu estou dizendo aqui, essa primeira setinha aqui, ó, que apresenta aqui, é uma setinha que ela é mais ou menos assim, ó, gente. Não sei se está dando para ver aqui, ó, tá vendo? Bem essa setinha aqui. Ela é uma setinha que ela faz assim, ó. Ok? Essa setinha que tem aqui no parágrafo da tabulação, ela indica que a sua tabulação, ela vai ser da esquerda para a direita. Então, ou seja, ela está alinhando a partir do texto da esquerda para a direita. Então, se você colocar ele, o texto vai iniciar sempre do ponto dela, da esquerda para a direita. Ok? Eu fiz uma anotação e agora eu não sei tirar. Aqui. Certo, gente? Ok? Sim. Beleza. Então, essa é uma possibilidade. Eu tenho outras possibilidades de tabulação. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma tabulação que é muito útil para quando você vai fazer listas, por exemplo. Vou apagar o texto aqui. Por exemplo, aqui. Digamos que eu coloco aqui 1, capítulo 1, certo? Aí eu tenho que colocar aqui. Se eu fosse colocar aqui lá no final, ó, deixa eu ajustar essa caixa direito. Eu vou colocar aqui. Eu quero colocar lá no final o número da página do capítulo. Então, eu quero colocar capítulo 1, página 2, por exemplo. Qual que seria o jeito que normalmente vocês fariam? Vocês iam fazer isso aqui, certo? Apertando o ponto aqui até chegar lá. Ia colocar aqui PG 10, certo? Aí, digamos que vocês chegariam aqui, dariam um Enter. Aí você daria uns espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem aqui. Item 1.1. Aí você ia fazer isso aqui. Báculo, nem comigo. Certo? Aí você pôr PG 11. Estão seguindo o raciocínio, gente? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Aqui, com tabulação, a gente consegue fazer isso aqui de um jeito mais prático, de um jeito que fica legal, fica organizado, e a gente não fica fazendo esses pontinhos. Como é que eu posso fazer? Você está gravando do banheiro? Peraí. Vou botar o Cláudio aqui. Pessoal, então, um jeito que a gente tem para poder fazer isso aqui é a seguinte. Eu coloco uma tabulação dizendo assim, olha, eu quero que depois desses pontos, lá na frente, eu tenha o número de páginas. Então, eu venho aqui, ó, e coloco
uso o símbolo aqui de tabulação, tabulação justificada à esquerda, marco aqui que eu quero a tabulação aqui, ó, no 170, por exemplo. E aí eu venho aqui e coloco, ó, dou um tab e coloco página 10. Ah, professor, ficou muito pequeno o espaço que você deixou, então não dá. Então eu venho aqui e puxo, ó, até ficar no espaço. Beleza, ficou aqui, página 10, certo? Ah, professor, mas se você der um tab daqui até aqui, e os pontos? E os pontinhos que você não fez? Aqui, não sei se vocês estão vendo. Onde está escrito guia. Estão vendo? Escrito guia aqui, ó. Aqui eu coloquei, tá vendo? Minha tabulação. Aqui tem a guia. Se eu colocar a guia aqui, ó, colocar ponto, veja o que acontece. Certo? Não fui eu que coloquei pontinho, pontinho, pontinho. Eu coloquei a guia aqui, ponto, e ele complementou o espaço da tabulação com ponto. Poderia ser mais? Poderia ser mais. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser hashtag. Poderia ser travessão. Certo? Poderia ser ponto. Poderia ser ponto. Ok? Como eu estou escrevendo, desenhando e coloquei no primeiro parágrafo, se eu der um Enter aqui, ó, gente, ele segue as configurações do parágrafo de cima para o parágrafo de baixo. Então, duas tabulações que eu coloquei uma tabulação aqui em 20 para dar um espaço aqui no começo. Por exemplo, eu quero criar aqui, ó, tab 1.1. Aí eu venho aqui, tab, pg, espaço 11. Aí eu venho, tab de novo, 1.2. Do tab de novo, pg, espaço 12. Aí eu venho aqui, agora, esse aqui é o capítulo próximo. Capítulo 2. Deu tab. Aí vem aqui 2.1. PG. 2.2. Certo? Isso eu estou fazendo com tabulação. Veja, eu coloquei uma guia, eu coloquei duas tabulações. Ah, deixa eu marcar a primeira e a segunda tabulação aqui. Cadê? Deixa bem mais prático construir as páginas assim. Aqui a anotação, ó. Deixa eu ligar a anotação aqui, só para eu mostrar onde está a outra. Veja só, eu coloquei uma tabulação aqui. Uma tabulação aqui. Certo? E aqui eu estou colocando as guias. Eu coloquei a tabulação, essa que tem um desenho assim, ó. Ok? Que é a tabulação de justificado a nossa justificação. Peraí, deixa eu marcar aqui. É a nossa justificação à esquerda. Ok? Certo, gente? E aí, você vai, ó. Você vai colocando e vai construindo. Certo? Ah, professor, mas e agora? Onde é que entra a questão do... Onde é que entra a questão do estilo nisso? Todas essas configurações que eu fiz aqui de parágrafo, elas também podem ser gravadas pelo estilo. Ah, professor, mas você já tinha colocado um estilo lá, por exemplo, eu tinha criado o estilo corpo de texto, e eu acabei de fazer uma alteração a mais no corpo de texto. Na minha caixa, como é que eu faço para pegar isso aqui que está
que eu coloquei nessa caixa, aplicado àquele corpo de texto que eu já tinha criado. Você marca, você vai perceber que é o seguinte, por você ter feito a alteração, você vai perceber, eu não sei se dá para ver daí, mas você vai ver que o corpo de texto tem um mais agora na frente. Assim, corpo de texto mais. O que significa esse mais? Esse mais significa que você tinha aplicado um estilo naquela caixa de texto, mas que você fez uma nova configuração a mais, que essa configuração a mais você pode ou não aplicar o estilo atual. Se você não quiser, você só deixa ele aí normal, ele vai continuar com mais, não tem problema. Se você apertar aqui em cima, ele apaga tudo. Se você apertar em cima do corpo de texto, ele apaga e aplica o estilo padrão, certo? Se você deixar... Você pode criar, não, mas professor, eu não quero afetar o meu estilo de texto, eu quero criar um novo a partir disso. Vem aqui, normalmente, cria um novo estilo de parágrafo, ele vai criar um novo e não vai afetar aquele. Mas se você falar assim, não, professor, mas eu quero que agora o meu estilo corpo de texto que eu tinha criado acrescente essa alteração que eu fiz. Então, você clica com o botão direito em cima, tem assim, ó, aplicar. Opa. Tem que aplicar. Não era aplicar, não, desculpa. Redefinir. Redefinir estilo. Quando você aperta em redefinir estilo, o que ele faz? Ele pega as configurações novas e redefine o estilo e aplica dentro do nosso estilo que a gente já tinha padronizado, certo? Então, agora, o estilo de corpo de texto, ele tem as configurações de parágrafo também. Então, por exemplo, se agora eu precisar criar uma caixa de texto aqui, ó. Vou colocar aqui no parágrafo, vou desmarcar aqui. Criar um parágrafo básico, certo? Deixa eu apagar essas... Se eu precisar agora... Volto com a rosa. Se eu pegar aqui, criar uma caixa de texto e vou fazer, sei lá, qualquer coisa. Lista de compras. Aí eu venho aqui e coloco arroz, e aí, mas se eu falar assim, mas eu quero aplicar o mesmo estilo lá, vem aqui, aplica o estilo, e aí eu tenho todas as possibilidades, ó. Inclusive, posso... Certo, gente? Veja que essas configurações de tabulação também podem ser gravadas dentro do estilo de parágrafo. Então, por exemplo, se você apertar lá em estilo de parágrafo, olha só, do corpo de texto, você vem aqui em tabulações. Tabulações. Aí veja aqui, ó, o que está gravado, tá vendo? Ele vem todo gravado aqui, ó. Aí se você clica aqui nesse aqui, esse aqui não tem guia. Se você clica nesse aqui, ele mostra que tem a guia. Tudo bonitinho, ele mostra a posição. Você pode colocar inúmeros marcadores, se você quiser. E você pode alterar diretamente no estilo. Você não precisa ir lá e abrir o material e tudo mais. É nesse ponto que depois a gente vai aprender a criar sumário automático e depois aplicar o estilo no sumário automático, que aí a gente já define, deixa o sumário pronto, é só aplicar o estilo que a gente definiu para o sumário e ele já configura tudo para a gente. Certo, gente? Vamos grudar aqui, ó. Beleza? Há alguma dúvida, gente, em relação a essa questão do parágrafo? Não? Tranquilo? Tá, agora vamos dar uma olhadinha. Tem mais coisas que a gente pode fazer aqui, tá?
Inclusive, tem algumas configurações, por exemplo, a gente também tem um item a mais aqui, quer ver? De janelas. Tipos de tabela. Tá, eu mostro isso depois. Vamos falar de estilo de caracteres. A gente olhou aqui os estilos de parágrafos e a gente viu as possibilidades da gente colocar estilos nos parágrafos. Lembrando também, gente, que a gente pode colocar vários estilos dentro da mesma caixa, tá? Eu não necessariamente, só porque eu estou usando uma caixa, eu sou obrigado a usar o estilo na caixa toda. Eu posso aplicar estilos diferentes. Eu posso vir aqui e aplicar um estilo fundo rosa aqui, certo? E aqui eu aplico outra coisa e tudo mais. Tanto é que quando você marcar a sua caixa aqui, ele não vai mostrar estilo definido. Quer dizer que você está definindo por cada parágrafo. Você pode fazer isso. É o que a gente viu aqui, ó, nesse material. Aqui eu tenho algumas alterações de estilo. Não, esse aqui nem é um bom exemplo. Vou colocar aqui onde eu fiz. Né? Aqui mesmo. Aqui, ó, por exemplo, aqui na parte do título, é título nível 1, tá vendo? Mas aqui na parte do texto, é o corpo de texto padrão. Então, eu estou usando a mesma caixa, mas eu estou aplicando vários estilos diferentes. Igual, por exemplo, esse aqui é o estilo legenda. Ele também está dentro da mesma caixa de texto. Ó. Veja que isso aqui tudo é uma caixa só. Ok? Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês como vincular a imagem no texto. Por quê? Porque depois a gente também tem que aprender que, por exemplo, eu fiz aqui. E aí eu preciso, por exemplo, dar um Enter. Aí eu preciso fazer de um jeito que a imagem fica vinculada ao texto para que o texto e a imagem se comportem igual. Porque aí eu não tenho problema, por exemplo, se eu mudar o estilo e ele desconfigurar meu texto inteiro. Porque a imagem não está vinculada à caixa de texto. Mas isso aí a gente vê depois. Tá? Mas só para mostrar para vocês que isso tudo está embutido dentro do estilo. Ó. Ok. Inclusive aqui, ó. Inclusive tabelas. Ó. Também. São inseridas diretamente dentro do texto. Ok? Pergunta: posso usar estilo na página mestre? O que vocês acham? Bota o joinha aí. Quem acha que sim? Você acha que não, Babi? Gente, tranquilamente. Lembrando que a página mestre, ela é uma página normal, só que ela é uma página que os elementos vão repetir em todas as páginas. Então, assim, não é algo que tipo, é uma coisa diferente e tudo mais. É a mesma coisa, você está trabalhando com as mesmas possibilidades, as mesmas configurações e tudo mais. Inclusive, por exemplo, eu sempre gosto de gerar um estilo para a questão da nossa numeração de página, por exemplo, que é algo que a gente coloca muito lá na página mestre. Gente, qualquer elemento de texto que eu coloco dentro do InDesign, eu configuro um estilo de caracteres e estilo parágrafo. Qualquer um. Que seja algo que eu use uma vez. Eu vou lá e coloco um estilo para ele. Beleza? Tá, e qual que é a diferença agora do estilo de caracteres? O que muda no estilo de caracteres? Gente, o estilo de caracteres é quando você precisa fazer uma palavra, por exemplo. Digamos que aqui, ó, por exemplo, na lista de compra, eu quero que a palavra compra, ela fique negrito. Que eu coloque um negrito, que eu mude a cor, alguma coisa assim. Se eu colocar isso a partir de estilo de parágrafo, ele vai mudar na linha inteira.
no parágrafo. Então, para eu colocar num texto, ou numa letra, ou o que seja, eu tenho que colocar um estilo de caracteres. Então, por exemplo, digamos que eu venha aqui e modifique para que ele seja bold, certo? Que ele seja vermelho, por exemplo. E aí eu venho aqui e coloco, ó, novo estilo de caracteres. Coloco aqui, ó, bold vermelho. Posso pôr o nome que eu quiser, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Vou marcar ele aqui com o bold vermelho. Acho que ele não ficou vermelho, mas vou alterar aqui. Certo? Então aqui, ó, dentro do estilo, ok? Eu tenho lá dentro dele, eu tenho um estilo de caractere que ele está usando uma função específica. Veja que nesse caso eu tenho que, por exemplo, eu tenho a possibilidade de gerar trechos específicos de qualquer quantidade. Eu posso usar uma letra, uma palavra inteira, eu posso marcar uma linha inteira, se eu quiser, eu posso marcar 2, 3, não interessa, eu poderia marcar esse aqui, ó. Não teria problema, ok? Por quê? Aqui ele está definindo pelo corpo de texto, né, com as configurações, mas ali eu coloquei, olha lá, eu coloquei um estilo de caracteres. Certo? A diferença é essa, o estilo de caracteres você coloca em um elemento específico, ou uma letra, ou uma palavra, ou uma frase inteira. Dúvidas? Não? Tranquilo? Até agora tá tranquilo. Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Então, pessoal, essas são as possibilidades que a gente tem em relação a estilo, tanto de parágrafo quanto caracteres, tá? Então, a gente vai colocando os elementos, a gente vai organizando, vai salvando, vai aplicando, lembrando sempre de aplicar, né? Não deixar nenhum elemento de texto não aplicado, ok? Eu não vou estender muito a aula em vídeo, até mesmo para não ficar muito cansativo, né? E também a gente pode fazer nosso complemento agora no fórum, tá?